Rendição Absoluta, por Andrew Murray, capítulo 4. O arrependimento de Pedro. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. Esse foi o ponto de virada na história de Pedro. Cristo havia lhe dito: Não me podes seguir agora. Pedro não estava em condição de seguir o Mestre, pois seu ego não tinha sido totalmente subjugado e ele não conhecia a si mesmo. Porém, quando saiu e chorou amargamente, veio a grande mudança. Jesus lhe havia dito: Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eis o ponto onde Pedro foi convertido de si mesmo a Cristo. Agradeço a Deus pela história de Pedro. Não conheço homem algum da Bíblia que nos traga maior encorajamento. Quando analisamos seu caráter, tão cheio de falhas, e aquilo em que Cristo o transformou pelo poder do Espírito Santo, há esperança para todos nós. Porém, lembre-se, antes de Cristo poder encher Pedro com o Espírito Santo e fazer dele um novo homem, Pedro teve de sair e chorar amargamente. Ele teve que se humilhar. Se quisermos entender isso, acredito que há 4 pontos que precisamos analisar. Primeiramente, analisaremos Pedro, o discípulo devoto de Cristo. A seguir, Pedro enquanto vivia para si mesmo. Depois, Pedro em seu arrependimento. E por último, aquilo em que Cristo transformou Pedro pelo Espírito Santo. Pedro, o discípulo devotado de Cristo. Cristo chamou Pedro a abandonar suas redes e segui-lo. Pedro atendeu imediatamente e depois pôde dizer com propriedade ao Senhor: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro era um homem de rendição absoluta, que desistiu de tudo para seguir Jesus. Ele era também um homem de pronta obediência. Certamente, você se lembra de que Cristo disse a ele: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes. Pedro, o pescador, sabia que não havia peixes ali, visto que eles tinham trabalhado a noite toda sem conseguir pescar um peixe sequer. Entretanto, ele declarou: Sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro se submeteu à palavra de Jesus. Além disso, era um homem de grande fé. Quando viu Cristo caminhando sobre o mar, interpelou: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E ao som da voz de Cristo, ele saiu do barco e caminhou sobre a água. Pedro era também um homem de revelação espiritual. Quando Cristo perguntou aos discípulos: Quem dizeis que eu sou? Pedro foi capaz de responder: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo disse: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E Cristo falou dele como o homem da rocha e de ele possuir as chaves do reino. Pedro era um homem esplêndido, um devoto discípulo de Jesus, e se vivesse hoje, todos diriam que ele era um cristão avançado. Contudo, quanto Pedro ainda precisava crescer. Pedro vivendo para si mesmo. Você deve se lembrar de que, logo depois de ter dito a Pedro: Não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, Cristo começa a falar sobre seus sofrimentos. Diante disso, Pedro ousou dizer: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Então, Cristo precisou falar: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens.
Lá estava Pedro em sua obstinação, confiando em sua própria sabedoria e, de fato, proibindo Jesus de seguir em frente e morrer. De onde veio isso? Pedro confiou em si mesmo e em seus próprios pensamentos acerca das coisas divinas. Mais tarde, vemos mais de uma vez que havia, entre os discípulos, um questionamento sobre quem deveria ser o maior. Pedro era um deles e pensava que tinha direito ao primeiro lugar. Ele buscava sua própria honra acima dos demais. Essa era a vida de autoconfiança de Pedro. Ele deixara seus barcos e suas redes, mas não o seu velho eu. Após falar a Pedro sobre seus sofrimentos e dizer: "Arreda Satanás", Cristo prosseguiu: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém poderá segui-lo se não fizer isso. O eu precisa ser totalmente negado." O que isso significa? Lemos que, quando negou a Jesus, Pedro disse 3 vezes que não o conhecia. Em outras palavras, nada tenho a ver com ele. Ele e eu não somos amigos. Eu nego ter qualquer ligação com ele. Cristo disse a Pedro que ele precisaria negar a si mesmo. O eu precisa ser ignorado e todas as suas reivindicações rejeitadas. Essa é a raiz do verdadeiro discipulado, mas Pedro não a entendeu e não conseguiu obedecê-la. E o que aconteceu? Quando a última noite chegou, o mestre lhe disse: "Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Porém, com muita autoconfiança, Pedro declarou: "Ainda que todos se escandalizem, eu jamais, e estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte." Pedro estava sendo sincero e realmente pretendia fazer aquilo, mas não conhecia a si mesmo. Ele não acreditava ser tão mau quanto Jesus disse que ele era. Talvez pensemos em pecados individuais que se interpõem entre nós e Deus. Mas o que devemos fazer com esse viver para nós mesmos, que é totalmente impuro, nossa exata natureza? O que devemos fazer com essa carne que está totalmente sob o poder do pecado? Precisamos ser libertos desse domínio. Por não saber disso, Pedro, em sua autoconfiança, saiu e negou o seu Senhor. Perceba como Cristo usa 2 vezes a palavra negar. Na primeira vez, ele disse a Pedro: "A si mesmo se negue." Na segunda, disse: "Tu me negarás." Das duas, uma: ou negamos a nós mesmos, ou negaremos a Cristo. Logo, precisamos negar a nós mesmos. 2 grandes forças lutam, uma contra a outra: a natureza do eu, no poder do pecado, e Cristo, no poder de Deus. Um deles precisa nos governar. O eu deu origem ao diabo. Ele era um anjo de Deus, mas quis se exaltar. Ele se tornou um diabo no inferno. O eu foi a causa da queda do homem. Eva quis algo para si mesma, e assim nossos primeiros antepassados caíram em toda a miséria do pecado. Nós, seus descendentes, herdamos uma terrível natureza pecaminosa. O arrependimento de Pedro. Após Pedro negar seu Senhor 3 vezes, Cristo olhou para ele. Aquele olhar de Jesus partiu o coração de Pedro e, de repente, revelou-se diante dele o terrível pecado que ele cometera, o terrível fracasso que viera e as profundezas em que ele havia caído. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Oh, quem poderá dizer como deve ter sido aquele arrependimento? Durante as demais horas daquela noite e no dia seguinte, ao ver Cristo crucificado e sepultado, e no dia seguinte, o sábado. Oh, com que desespero e vergonha Pedro deve ter passado aquele dia! Meu Senhor se foi, minha esperança se foi, e eu neguei o meu Senhor. Depois daquela vida de amor, depois daquela bendita comunhão de 3 anos,
Eu neguei o meu Senhor. Deus tenha misericórdia de mim. Não creio que consigamos perceber a profundidade da humilhação em que então Pedro se afundou. Porém, esse foi o ponto de virada e a transformação. No primeiro dia da semana, Cristo foi visto por Pedro e à noite encontrou-se com os outros. Mais tarde, no mar da Galileia, ele lhe perguntou: Pedro, tu me amas? Até que Pedro se entristeceu por pensar que o Senhor o lembrara de tê-lo negado 3 vezes. Pedro declarou com tristeza, mas em retidão: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro transformado. Agora, Pedro estava preparado para a libertação de si mesmo, e esse é o meu último pensamento. Você sabe que Cristo levou Pedro e outros ao escabelo do trono e lhes disse que esperassem ali. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e Pedro era um homem transformado. Não quero que você pense somente na transformação ocorrida em Pedro, naquela ousadia, naquele poder, naquela compreensão das Escrituras e naquela bênção com que ele pregou naquele dia. Graças a Deus por isso. Mas havia algo mais profundo e melhor para Pedro. Toda a natureza desse homem havia sido transformada. A obra que Cristo iniciou em Pedro, ao olhar para ele, foi aperfeiçoada quando ele foi cheio do Espírito Santo. Se você deseja ver isso, leia a primeira carta de Pedro. Você sabe onde estão as falhas desse apóstolo, quando ele de fato disse a Cristo: Isso de modo algum te acontecerá, demonstrou não ter uma concepção do que era passar da morte para a vida. Jesus disse: A si mesmo se negue, e apesar disso, Pedro negou o Senhor. Quando ele o advertiu: Tu me negarás, Pedro, ao insistir que nunca o faria, revelou quão pouco entendia o que havia em si mesmo. Porém, quando leio sua epístola e o vejo dizer: Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Digo que não é o velho Pedro, e sim o próprio Espírito de Cristo respirando e falando em seu interior. Ao ler novamente o que Pedro diz: Para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, entendo a transformação ocorrida nele. Em vez de negar a Cristo, ele encontrou alegria e prazer em ter negado a si mesmo, sido crucificado e entregue à morte. Por isso, em Atos, lemos que, ao ser chamado perante o concílio, ele pôde dizer com ousadia: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, e voltar com os outros discípulos, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Certamente, você se lembra de sua autoexaltação, porém agora ele descobriu que o trajo de um espírito manso e quieto é de grande valor diante de Deus. Mais uma vez, ele nos exorta: sede submissos e cingi-vos todos de humildade. Caro amigo, eu lhe imploro, olhe para Pedro totalmente transformado. O Pedro que agrada a si mesmo, autoconfiante, egoísta, repleto de pecado, continuamente se metendo em encrencas, tolo e impetuoso, mas agora cheio do Espírito e da vida de Jesus. Cristo havia feito isso por ele mediante o Espírito Santo. E agora, qual é o meu objetivo em ter abordado brevemente a história de Pedro? Essa história precisa ser a de todo cristão que realmente deverá ser transformado em bênção por Deus. Essa história é uma profecia daquilo que todos poderão receber do Pai Celestial. Vejamos agora, rapidamente, o que essas lições nos ensinam. A primeira lição é: você pode ser um cristão muito zeloso,
piedoso e devotado, em quem o poder da carne ainda é muito forte. Essa é uma verdade muito solene. Antes de negar a Cristo, Pedro havia expulsado demônios e curado enfermos. Contudo, a carne tinha poder e lugar nele. Oh, amados, temos de perceber que é apenas por haver tanto dessa vida para si mesmo em nós que o poder de Deus não consegue agir em nossa vida tão poderosamente quanto ele deseja que haja. Você percebe que o grande Deus anseia por duplicar a sua bênção, conceder 10 vezes mais bênçãos por nosso intermédio? Mas há algo impedindo Deus, e esse algo é uma prova de nada senão o viver para nós mesmos. Falamos sobre o orgulho, a impetuosidade e a autoconfiança de Pedro. Tudo isso está enraizado nesta única palavra: eu. Cristo disse: a si mesmo se negue. Pedro nunca o entendera e jamais o obedecera, e toda falha foi decorrente disso. É um pensamento solene e uma súplica urgente clamarmos: ó Deus, revela-nos isso, para que nenhum de nós seja capaz de viver para si mesmo. Isso aconteceu com muitas pessoas que foram cristãs durante muitos anos, que talvez tenham ocupado posições de destaque, que Deus encontrou e as ensinou a se conhecerem, e elas ficaram totalmente envergonhadas, quebrantando-se diante de Deus. Oh, a amarga vergonha e tristeza, dor e agonia que lhes sobreveio até, finalmente, descobrirem que havia libertação. Pedro saiu e chorou amargamente. Podem existir muitos piedosos em quem o poder da carne ainda reina. Então, a minha segunda lição é: revelar o poder do eu é a obra do nosso bendito Senhor Jesus. Como foi que Pedro, o Pedro carnal, o Pedro obstinado, Pedro com forte amor próprio, se tornou um homem de Pentecostes e o escritor de suas cartas? Isso aconteceu porque Cristo cuidou dele, ensinou-lhe e o abençoou. As advertências que Cristo lhes dera foram parte do treinamento e, por último, veio aquele olhar amoroso. Em seu sofrimento, Jesus não se esqueceu dele. Voltou-se e olhou para ele, e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E o Cristo que levou Pedro ao Pentecostes está esperando hoje para assumir o comando de todo o coração que estiver disposto a entregar-se a ele. Não há alguém dizendo: ah, esse é o meu problema. É sempre a vida para mim mesmo, o conforto do eu, a autoconsciência, a satisfação pessoal e a obstinação. Como me livrarei disso? Minha resposta é: Cristo Jesus é quem pode livrar você disso. Ninguém mais, senão Cristo Jesus, pode libertá-lo do poder do eu. E o que ele pede que você faça? Que você se humilhe diante dele.